Como Deus mostra que você está no caminho errado e quer te trazer de volta, você já parou para pensar que talvez não seja o mundo que está contra você, mas Deus tentando chamar sua atenção de um jeito diferente? Quando tudo parece fugir do controle, quando portas se fecham e o silêncio se torna pesado, é natural pensar que Deus se afastou. Mas e se for exatamente o contrário? Hoje você vai entender o verdadeiro propósito desses momentos em que nada parece fazer sentido e descobrir como Deus usa o silêncio, as quedas e até o caos para te mostrar que há um novo caminho esperando por você. Porque talvez o que você esteja vivendo agora não seja o fim, mas o recomeço que Ele preparou em silêncio. Eu também já vivi essa fase. Já questionei, chorei e pedi respostas que pareciam nunca chegar. Mas foi nesse silêncio que aprendi. Deus não se cala por ausência, Ele se cala por amor. O vazio que você sente pode ser o espaço que Ele está abrindo para reconstruir a sua fé. A dor que pesa hoje é o sinal de que algo novo está nascendo dentro de você. O que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você entende os momentos difíceis da vida. Porque o que parece confusão pode ser o próprio Deus guiando seus passos de volta para onde você deveria estar. Quando a vida começa a falar no lugar de Deus, há momentos em que as palavras parecem desaparecer e tudo o que resta é o peso do silêncio. Você ora, busca respostas, mas o céu parece quieto. E é justamente nesse silêncio que algo começa a acontecer. A vida começa a falar, não com voz audível, não com explicações diretas, mas com sinais, mudanças, desconfortos e situações que parecem fora do seu controle. Quando Deus percebe que você não está mais ouvindo o que Ele diz, Ele permite que a própria vida se torne a mensagem. É como se cada detalhe ao seu redor começasse a se mover de forma diferente, forçando você a parar, a repensar, a enxergar o que antes passava despercebido. A vida fala através dos atrasos que te irritam, das portas que não se abrem, das pessoas que se afastam sem explicação. Ela fala quando o trabalho que antes te dava sentido se torna um fardo, quando aquilo que antes te fazia bem, agora já não te preenche. É nesse ponto que Deus deixa de usar o caminho fácil da palavra e começa a usar o caminho profundo da experiência. Ele sabe que certas lições não podem ser compreendidas pela mente, apenas sentidas pela alma. Por isso, o que você chama de caos pode ser, na verdade, a maneira mais misericordiosa de Deus te mostrar que algo precisa mudar. Quando a vida fala, ela não grita, ela insiste. Ela repete a mesma mensagem em diferentes formas até que você a entenda. É como uma melodia que ecoa no fundo do coração, pedindo atenção. Você sente que algo está errado, mas não sabe o quê. O problema é que muitas pessoas tentam calar essa voz, se distraem, se sobrecarregam de tarefas, tentam preencher o vazio com qualquer coisa, quando o que Deus está pedindo é pausa. O silêncio da vida é um convite para escutar. E às vezes é só quando tudo desaba que você percebe que o que estava sustentando sua vida era instável demais para durar. Deus não te castiga com o silêncio, Ele te educa com ele. O silêncio dele é a pausa necessária entre o erro e o aprendizado. Ele permite que o barulho da vida diminua para que você volte a perceber o som da presença dele. E quando finalmente você para de correr e começa a observar, percebe que as respostas sempre estiveram lá, escondidas nas pequenas coisas. Um versículo que te toca de repente, uma frase que alguém diz sem perceber, um sonho, uma lembrança, uma paz repentina em meio à tempestade. Tudo isso é a vida falando no lugar de Deus, e só quem se cala por dentro consegue ouvir. A vida fala quando Deus quer restaurar algo em você que foi esquecido. Fala quando você se perde nos planos, nas conquistas, nas rotinas e se afasta da essência.
Ele usa o tempo, as circunstâncias e até a dor para reposicionar o seu coração. E o mais bonito é que mesmo quando você não entende, ele continua paciente, permitindo que cada evento, cada demora, cada decepção tenha um propósito. Nada é em vão quando Deus está tentando te trazer de volta. O que parece perda, muitas vezes, é libertação. O que parece silêncio, muitas vezes, é a voz dele, sussurrando para que você volte. Há pessoas que só percebem a presença de Deus quando tudo o que sustentavam cai. E é nesse exato momento que a vida fala mais alto. Quando não há mais para onde correr, quando as forças acabam, o coração se torna terreno fértil para o recomeço. É ali que a fé renasce, não como uma teoria, mas como uma certeza viva. A vida fala para te conduzir de volta ao centro da vontade de Deus, ao lugar onde a alma encontra descanso. Se você sente que tudo está estranho, se nada parece fluir, talvez não seja o inimigo, nem o acaso. Talvez seja o próprio Deus tentando te mostrar que o caminho que você escolheu não é o melhor. Ele não grita, ele não impõe, ele conduz. E às vezes, a condução vem em forma de interrupção. Quando algo que você quer muito não acontece, quando um relacionamento acaba, quando um sonho se adia, pode ser Deus sussurrando: eu tenho algo diferente para você. O que hoje parece atraso, amanhã pode se revelar como livramento. Quando a vida fala, não é para te ferir, mas para te acordar. É como se Deus dissesse: eu ainda estou aqui, mas você precisa parar e me ouvir. Ele fala através daquilo que dói, porque a dor tem o poder de quebrar o orgulho e abrir o coração. E é no coração quebrantado que Deus reconstrói. Por isso, não fuja das pausas, não amaldiçoe os silêncios, não se desespere com os recomeços. Eles são o idioma divino usado por Deus para te ensinar o que as palavras nunca conseguiriam. O primeiro passo para voltar ao caminho certo é entender o que a vida está tentando te dizer. A pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? Mas o que Deus quer me ensinar com isso? Quando você muda a pergunta, muda também a forma como enxerga a dor. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser um campo de mensagens. E nesse campo, cada perda, cada desvio, cada silêncio é uma semente plantada por Deus para florescer no tempo certo. Porque quando a vida começa a falar no lugar de Deus, é sinal de que Ele ainda acredita em você. Ainda te chama, ainda te espera, ainda tem planos que você não conhece. Ele permite o desconforto para reacender o desejo de mudança. Permite a queda para que você descubra onde realmente está o chão. E no fim, quando você olhar para trás, vai entender que cada instante de dor foi uma conversa divina, disfarçada de vida real. O desconforto divino, o alerta que vem antes da queda. Há um tipo de dor que não destrói, apenas desperta. É o desconforto que Deus permite quando algo dentro de você precisa mudar. Às vezes, a vida começa a incomodar justamente quando tudo parecia estável. O trabalho que antes fazia sentido começa a pesar. O relacionamento que parecia perfeito começa a desgastar. E até a fé, antes firme, começa a enfraquecer. Esse incômodo não é acaso. É o modo de Deus chamar sua atenção antes que a queda aconteça. Ele não te derruba de repente, ele te avisa com sinais sutis, com pequenas inquietações que surgem no coração e se transformam em alertas espirituais. O desconforto divino não é um castigo, é um convite. Ele aparece quando Deus quer realinhar sua vida com o propósito que você esqueceu no meio do caminho. Quando você sente que algo está errado, mas não sabe o que é, não ignore. Pode ser o próprio Espírito te alertando de que você está caminhando por um terreno que não é seguro. E se você insistir em seguir sem ouvir, o incômodo se intensifica.
Deus aumenta o volume do desconforto quando o perigo da alma cresce. Ele sabe que sem dor, poucos mudam de direção. Por isso, quando Ele quer salvar alguém, antes de tirar o que está errado, Ele faz você sentir o peso do que não pertence mais à sua jornada. Quantas vezes você já sentiu esse peso? Aquela sensação de que algo precisa ser diferente, mas você não entende por onde começar. Esse é o primeiro toque de Deus, a voz dele sem palavras. O desconforto é a forma mais fiel de amor, porque revela que ele ainda está investindo em você. O perigo não é sentir, é ignorar. Quando a alma adormece, Deus usa o desconforto para reacender a chama que o tempo apagou. E quando você começa a prestar atenção, percebe que esse incômodo sempre surge antes de algo importante acontecer. É o intervalo entre o erro e a transformação. Muitas pessoas confundem o desconforto com derrota, mas ele é apenas o prenúncio da mudança. É como a dor de um osso que volta ao lugar depois de estar fora do eixo. Dói, mas cura. Deus sabe que há partes da sua vida que precisam ser reposicionadas. E para isso, Ele permite o desconforto espiritual, emocional e até físico. É a forma dele te dizer: você não pode continuar assim. O incômodo que você sente agora talvez seja o sinal de que Ele quer te levar a um novo nível de fé, mas você ainda está preso ao que deveria ter deixado. O desconforto divino também se manifesta nas pausas inesperadas. Você se esforça, mas nada flui. As portas não se abrem, as respostas não chegam. É nesse intervalo que muitos desistem, mas é justamente aí que Deus está preparando o novo. Ele usa o desconforto para quebrar o apego. Ele retira o controle das suas mãos para mostrar que a direção nunca deixou de ser dele. Quando você tenta controlar tudo, Deus permite o caos para te ensinar a confiar. Quando você tenta entender tudo, Ele traz o silêncio para te ensinar a crer. Perceba que o desconforto é pedagógico. Ele ensina sem palavras, corrige sem humilhar e fortalece sem destruir. Deus não precisa te explicar o motivo de cada dor, porque o propósito da dor é te reposicionar, não te punir. A diferença está em como você reage. Quem luta contra o desconforto prolonga o processo. Quem se rende aprende com ele. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma o desconforto em bússola. É através dele que você percebe onde não deve mais estar, com quem não deve mais caminhar e o que não deve mais carregar. Talvez você esteja se sentindo preso, cansado, desmotivado, como se nada fizesse sentido. Isso é Deus chamando você para sair do automático. Ele quer te mostrar que a vida não é apenas sobre resistir, mas sobre ouvir. O desconforto é o prelúdio da mudança, o primeiro passo da libertação. E se você conseguir enxergar isso, vai perceber que Ele nunca te deixou sozinho, apenas mudou a forma de falar. O que agora te incomoda, amanhã vai te libertar. O que hoje te tira a paz, amanhã vai se revelar como a escolha mais sábia de Deus para te salvar. Deus não usa o conforto para moldar almas fortes. Ele usa o desconforto para preparar corações firmes. Cada situação que te pressiona tem um propósito oculto. Ele te coloca em lugares apertados para que você aprenda a respirar na fé. Ele permite que o chão se mova para que você aprenda a confiar na rocha que nunca se abala. O desconforto é o alerta antes da queda. É a mão invisível de Deus te segurando antes que o abismo te consuma. Por isso, não tema o incômodo. Ele é sagrado. É o toque invisível de Deus te chamando para voltar. Quando tudo o que era certo começa a te incomodar, é porque o Espírito está te movendo em direção ao que é verdadeiro. E quando você finalmente ouve, entende que o desconforto nunca foi teu inimigo. Foi o aviso amoroso de que Deus ainda tem um plano e que Ele te ama o suficiente para não te deixar cair no silêncio de uma vida sem propósito.
Quando tudo quebrar é a linguagem de Deus. Há momentos em que tudo desaba ao mesmo tempo. As certezas se partem, os planos perdem sentido e aquilo que parecia sólido se desfaz diante dos seus olhos. É nesse instante que a mente se desespera, mas o espírito começa a escutar. Porque quando tudo quebra, Deus fala. Ele fala por meio das ruínas, do inesperado, daquilo que você nunca teria coragem de deixar ir sozinho. Ele desmonta o que você construiu com pressa para reconstruir o que só pode ser erguido com fé. O quebrar é a linguagem que desperta. É a forma de Deus dizer: o que estava de pé não podia te sustentar. Muitas vezes pedimos que Deus abençoe planos que nunca foram dele. Pedimos que Ele conserve relacionamentos que já não têm propósito, empregos que nos afastam da paz, caminhos que nos desviam da essência. E Deus, em sua misericórdia, não atende essas orações. Ele permite que tudo se desfaça, não para te ferir, mas para te libertar daquilo que parecia certo, mas estava te afastando do verdadeiro destino. Quando tudo quebra, é porque Ele está separando o que era construção humana do que é projeto divino. A quebra é dolorosa, porque ela revela. Mostra o quanto nos apoiamos em coisas passageiras, em pessoas frágeis, em estruturas que não tinham base espiritual. Deus permite que o chão se abra para te mostrar onde realmente está o alicerce da sua fé. É fácil confiar quando tudo está firme, mas é no colapso que você descobre se a sua confiança estava em Deus ou nas circunstâncias. O quebrar não é o fim. É a transição entre o que você foi e o que Ele quer que você se torne. Cada perda é um idioma espiritual. O que cai, o que termina, o que se despedaça carrega uma mensagem. Às vezes, o não de Deus vem disfarçado de falência, de despedida, de dor. Mas dentro dessa perda há um propósito escondido. Deus não destrói por prazer, Ele desmonta para reorganizar. E cada vez que você perde algo que julgava essencial, Ele está abrindo espaço para o essencial de verdade. Aquilo que jamais seria conquistado enquanto você segurava o que já devia ter soltado. Quando tudo quebra, a reação natural é tentar colar os pedaços. Tentamos reconstruir o que Deus já encerrou, remendar o que Ele está tentando substituir. Mas quanto mais insistimos em segurar o que já terminou, mais o peso aumenta. Há uma sabedoria sagrada em deixar cair o que não pertence mais. O quebrar é o limite entre a resistência e a rendição. Quando você entende que o controle não está mais em suas mãos, o coração se abre para o mover de Deus. Ele não precisa que você entenda, apenas que confie. Muitos não percebem que o quebrar é uma resposta. Você pediu direção e Deus tirou o que te distraía. Pediu crescimento e Ele removeu o que te impedia de avançar. Pediu paz e Ele permitiu o colapso de tudo o que te tirava a calma. O que parece perda é resposta. É o método divino de reposicionar o que estava fora do lugar. Quando o que sustentava sua vida cai, não é Deus te abandonando, é Deus te reconstruindo. Ele nunca destrói o que é verdadeiro, apenas remove o que não serve mais ao propósito. É no quebrar que nasce a autenticidade. Quando não há mais imagem para sustentar, quando o orgulho cede, quando a fé é tudo o que resta, você finalmente se torna real. Deus não se revela na perfeição, mas na vulnerabilidade. Ele encontra o coração despedaçado e faz dele morada. O som da queda pode parecer o fim, mas é o início da reconstrução que vem das mãos do Criador. O que se parte hoje é o mesmo que será refeito amanhã com bases eternas. Por isso, não tema quando tudo começar a ruir. O quebrar é doloroso, mas necessário. É o sinal de que Deus decidiu intervir. Ele não vai te deixar sustentando o que não tem mais vida. Ele vai te ensinar a ver beleza nas ruínas e esperança nos recomeços.
Quando tudo quebra, a mensagem é clara. Algo melhor está sendo preparado. E mesmo que o processo te assuste, saiba que cada pedaço que cai está abrindo espaço para algo novo nascer. O quebrar é a forma de Deus te chamar de volta para Ele. É o modo de te lembrar que nada terreno pode preencher o que é eterno. Enquanto tudo estiver inteiro, é fácil acreditar que você tem controle, mas quando tudo se parte, é ali que a fé se torna viva. A dor que agora parece insuportável é o solo onde Ele planta a tua transformação. E quando o pó baixar, você vai entender, o quebrar nunca foi o fim. Foi a voz de Deus ecoando nas entrelinhas da tua história, dizendo, agora posso começar de novo, mas dessa vez sobre rocha. Fé que se perdeu no caminho. Existem momentos em que você percebe que ainda fala de Deus, mas já não o escuta como antes. Orações viram hábitos e a fé, antes viva, se transforma em lembrança. A rotina toma o lugar da devoção e o coração, ocupado por tantas preocupações, começa a se distanciar sem perceber. É assim que a fé se perde, silenciosamente, no meio das pressas, das distrações e dos medos. Você não acorda um dia e decide se afastar de Deus. Você apenas deixa de priorizá-lo pouco a pouco, até que o som da voz dele se torna distante. E é nesse ponto, quando você pensa que ainda está caminhando com ele, que o coração começa a andar sozinho. A fé não se perde em grandes pecados, mas em pequenas distrações. É quando você troca o tempo de oração por minutos nas redes sociais, o descanso espiritual por mais uma preocupação, o silêncio de Deus pela voz do mundo. Aos poucos, a alma começa a se acostumar a viver sem presença divina. E quanto mais o coração se acostuma ao barulho, mais difícil fica perceber o quanto se distanciou. A fé se perde não porque Deus se esconde, mas porque deixamos de procurá-lo com a mesma intensidade de antes. Deus, no entanto, nunca se distancia. Ele observa pacientemente, esperando o momento em que o vazio do mundo será suficiente para que você sinta saudade dele, porque toda fé perdida pode ser reencontrada. Mas antes disso, é preciso reconhecer que você está longe. O primeiro passo da restauração é a consciência da distância. É quando você admite, eu já não sinto o que sentia antes. E essa sinceridade abre um espaço dentro de você que Deus imediatamente preenche com graça. Quando a fé se perde, a vida perde cor. Tudo continua, mas nada satisfaz. É como se você estivesse vivendo, mas não respirando. O que antes te movia agora apenas te cansa. Essa sensação é o grito da alma chamando por reconexão. E é por amor que Deus permite que você sinta esse vazio. Porque só quem sente falta busca de novo. Só quem reconhece o distanciamento consegue retornar ao caminho. O desconforto espiritual não é castigo, é saudade. É o coração lembrando onde ele realmente pertence. Talvez você esteja passando por essa fase, indo à igreja, mas sem sentir a presença, orando sem sentir resposta, acreditando, mas com o coração cansado. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele quer renovar a tua fé. Porque a fé antiga não é suficiente para sustentar a nova etapa que Ele preparou. O que você sente como perda, Ele vê como recomeço. Deus não quer apenas te devolver o que você perdeu. Ele quer te dar algo mais profundo, mais verdadeiro, mais íntimo. A fé se perde quando o medo cresce mais do que a confiança, quando as circunstâncias falam mais alto do que as promessas, quando a mente tenta entender o que só o coração pode crer. Por isso, Deus às vezes permite situações que quebram a lógica para reconstruir a fé. Ele retira o controle das suas mãos para te ensinar a confiar novamente. Quando tudo parece incerto, quando as respostas não chegam, é aí que ele começa a restaurar o relacionamento que o tempo enfraqueceu.
Deus sabe que a fé não é apenas acreditar, é depender. E depender exige entrega. Ele não quer apenas que você o reconheça, quer que você volte a confiar nele como antes, com pureza, com verdade, com entrega total. Quando a fé se perde, o amor se torna ritual e a esperança, esforço. Mas quando ela é restaurada, tudo volta a fluir naturalmente. O coração se torna leve, a mente volta a ter paz e o espírito novamente encontra descanso. O processo de reencontro com Deus começa com um simples gesto: parar. Parar de correr atrás do que não preenche. Parar de insistir no que já não traz paz. Parar para ouvir, porque o Espírito Santo ainda fala, ainda toca, ainda chama. E quando você o escuta, mesmo que seja um sussurro, algo dentro de você desperta. A fé nunca desaparece completamente. Ela apenas adormece, esperando o momento de ser reacendida. Deus não está distante. Ele está esperando o seu olhar. Um olhar que diga: eu quero voltar a sentir. E quando você diz isso, mesmo em silêncio, o céu se move. O Espírito encontra caminhos para tocar sua alma de novo, e o que antes era vazio se transforma em presença. É aí que você percebe que a fé nunca foi um sentimento, mas uma decisão, a de continuar confiando mesmo sem entender. A fé que se perdeu pode ser reencontrada no mesmo lugar onde foi deixada, na presença de Deus. Ele não te pede perfeição, apenas sinceridade. Ele não exige força, apenas o desejo de voltar. E quando você dá esse primeiro passo, ele faz o resto. Porque Deus nunca desiste de quem um dia acreditou. Ele apenas espera o momento em que o coração cansado decide voltar para casa. E quando isso acontece, a fé renasce, mais madura, mais firme, mais viva do que nunca. Sinais invisíveis que o coração reconhece primeiro. Antes de qualquer mudança visível, algo começa a se mover dentro de você. É um incômodo leve. Uma sensação que não sabe explicar, mas que insiste em se repetir. O coração sempre percebe antes que a mente compreenda. É como se o Espírito Santo soprasse pequenas advertências, sutis, mas persistentes, mostrando que o caminho em que você está já não é o mesmo que Deus deseja para você. São sinais invisíveis, discretos, mas profundos, que o coração reconhece muito antes de a razão aceitar. Esses sinais não gritam, eles sussurram. Você sente que algo está diferente, que a alegria perdeu brilho, que o ambiente parece pesado, mesmo que nada aparente tenha mudado. É a presença de Deus tentando te alcançar por dentro, pedindo para que você pare e ouça. Ele fala através da inquietação, da perda de paz, da sensação de que está tudo certo demais, mas ao mesmo tempo vazio. Esse desconforto silencioso é o modo mais delicado que Deus usa para te proteger. Ele não invade, ele convida, não empurra, apenas desperta. Há momentos em que as pessoas ao redor não entendem o que você sente. Elas dizem que você está exagerando, que está inseguro, que precisa relaxar. Mas o coração sabe o que os olhos ainda não enxergam. Quando Deus começa a mover algo dentro de você, nenhuma lógica explica, mas tudo muda. Aquilo que antes te atraía perde o encanto. O que parecia essencial já não faz tanta falta. É o sinal de que Deus está te preparando para algo novo. E o coração, sensível, é o primeiro a perceber. O problema é que muitas vezes tentamos calar esses sinais. Nos ocupamos demais, racionalizamos, ignoramos o incômodo e seguimos como se nada estivesse acontecendo. Mas quanto mais ignoramos, mais o vazio cresce. Porque quando Deus quer te ensinar algo, Ele não desiste até que você entenda. Ele fala em ciclos com paciência, e se você não escuta pela paz, Ele fala pela perda. Se não escuta pelo amor, Ele fala pela dor. Não porque deseja te ferir, mas porque deseja te salvar. Os sinais invisíveis são como uma brisa antes da tempestade.
Eles avisam que algo está prestes a mudar, e quanto mais cedo você os reconhecer, mais leve será o processo. A paz é o primeiro termômetro. Quando ela vai embora, algo precisa ser revisto. A ausência de paz nunca é um acaso. É a voz de Deus dizendo: esse caminho não é seu. Por isso, sempre que a paz desaparecer, pare. A pressa é inimiga da revelação. É no silêncio e na pausa que os sinais se tornam mais nítidos. Deus fala através de sentimentos, mas também através de situações. Às vezes, Ele permite que certos planos fracassem repetidas vezes para te poupar de algo que o sucesso naquele caminho traria. Outras vezes, Ele faz pessoas se afastarem, não porque elas são más, mas porque o vínculo te impediria de crescer espiritualmente. São detalhes que o coração sente como perda, mas que o tempo revela como livramento. Quando Deus quer te proteger, Ele retira, mesmo que doa. E o coração sensível reconhece essa verdade antes que a mente entenda. Aprender a ouvir esses sinais é um ato de maturidade espiritual. Significa confiar mais na voz interna que o Espírito acende do que nas evidências que o mundo mostra. Porque Deus não trabalha com lógica, Ele trabalha com direção. Ele te mostra para onde ir através da paz e de uma certeza que nasce por dentro. É uma convicção calma, não uma ansiedade. É como se o coração dissesse: eu não sei o que vem depois, mas sei que preciso seguir. Essa é a voz de Deus, traduzida em sensações humanas. Quantas vezes você já sentiu algo te avisando e só depois percebeu que estava certo? Quantas vezes ignorou um pressentimento e se arrependeu depois? Esses momentos não foram coincidência, foram alertas divinos. Deus habita no Espírito e é ali que Ele fala. Por isso, a alma sensível é a mais protegida. O coração que escuta é o primeiro a ser direcionado e o último a se perder. Se hoje o seu coração está inquieto, se algo dentro de você grita em silêncio, não tente abafar. Deus pode estar te poupando de um erro, de um atraso, de uma queda. Ele te mostra o perigo antes que o abismo se abra. A inquietação é o convite para a mudança. A perda de paz é o início do reposicionamento. E quando você obedece, mesmo sem entender, algo extraordinário acontece. A paz volta. Porque a paz não é ausência de luta, é presença de direção. Quando você caminha onde Deus quer, mesmo em meio à tempestade, o coração permanece firme. E é isso que Ele quer te ensinar com esses sinais, que ouvir o coração, quando ele é guiado pelo Espírito, é ouvir o próprio Deus. A voz dele nem sempre vem de fora. Às vezes, ela pulsa dentro de você, esperando apenas que você pare, sinta e obedeça. E quando você começa a confiar nessa voz suave e silenciosa, descobre que Deus nunca deixou de falar. Você é que estava ouvindo o mundo alto demais para perceber. As portas que Deus fecha para te proteger. Há momentos em que você faz tudo certo, dá o seu melhor, se dedica com fé e ainda assim as portas se fecham. O emprego não vem, o relacionamento termina, o projeto que parecia promissor simplesmente não acontece. E o primeiro impulso é se sentir rejeitado, esquecido, até punido. Mas com o tempo, Deus revela que cada porta que Ele fecha é, na verdade, uma forma de cuidado. O que parece frustração é muitas vezes proteção. Ele não permite que você entre em lugares que destruiriam sua paz. Não autoriza caminhos que te afastariam do propósito. E quando uma porta se fecha, não é porque Deus te esqueceu, mas porque Ele já viu o que há do outro lado. As portas de Deus não obedecem ao nosso calendário nem aos nossos planos. Ele enxerga o que você não pode ver. Sabe o que te espera em cada escolha e por isso intervém no tempo certo, ainda que pareça injusto. Quantas vezes você orou pedindo que algo desse certo e hoje, olhando para trás, agradece porque não deu? Aquele não que doeu tanto foi o início de um livramento que você ainda não compreendia.
Deus não fecha portas por acaso. Ele sabe que há portas bonitas por fora, mas vazias por dentro. E te ama demais para deixar você entrar em lugares que parecem promessas, mas são armadilhas disfarçadas de oportunidades. Às vezes, Deus fecha a porta não porque o lugar é errado, mas porque o tempo é errado. Ele te protege até mesmo da pressa. A impaciência humana quer o resultado agora, mas o amor divino quer a tua maturidade antes. Deus não nega bênçãos, Ele prepara corações. E enquanto você se pergunta por que nada acontece, Ele está moldando você para que, quando a porta certa se abrir, você tenha estrutura para permanecer lá. Há portas que se abrem rápido demais e engolem quem ainda não está pronto para passar por elas. As portas que Deus fecha são tão sagradas quanto as que Ele abre. Mas enquanto o coração humano se alegra com aberturas, ele luta contra encerramentos. A verdade é que, em muitos casos, o fim é a forma de Deus dizer: eu estou começando algo novo. Ele te impede de seguir em um caminho errado, porque o amor dele é preventivo. Você chora pelo que perdeu, mas ele celebra o que te livrou. Nada é negado sem propósito. Tudo é redirecionado com intenção. O que hoje parece atraso, amanhã se revela como sabedoria divina. Quando Deus fecha uma porta, Ele está te ensinando a confiar no invisível. É um teste de fé silencioso, onde você precisa continuar andando mesmo sem entender. A dor da recusa te faz amadurecer espiritualmente, porque te ensina que o valor da fé não está em ver o resultado, mas em confiar no processo. E no meio da espera, o Espírito Santo sussurra: confie, eu sei o que você não sabe. A fé é isso, andar mesmo quando o corredor parece escuro, acreditando que a próxima porta se abrirá no tempo perfeito. Muitas pessoas insistem em arrombar portas que Deus já fechou. Voltam, batem, insistem e se ferem tentando entrar onde já não pertencem. O problema é que quando Deus fecha, Ele está dizendo que aquele capítulo terminou. E reabrir o que Ele encerrou é escolher viver fora da proteção dEle. O cansaço que vem dessas insistências não é espiritual, é consequência. Porque toda vez que você tenta forçar o destino, perde a leveza que vem da confiança. É melhor sofrer um não de Deus do que colher um sim fora da vontade dEle. Há um poder libertador em aceitar o fechamento das portas com gratidão, porque quem confia em Deus não se desespera com o que terminou, apenas se prepara para o que virá. O fechamento é sempre um movimento de amor. Ele não quer te punir, quer te preservar. E o dia em que você entender isso, a dor do não vai se transformar em paz. Deus não te deve explicações, mas sempre te entrega propósito. E quando Ele te impede de seguir, é porque sabe que adiante há algo que poderia destruir o que Ele está construindo dentro de você. Cada porta fechada é um testemunho que ainda será contado. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que foi poupado de coisas que pareciam bênçãos, mas eram provações disfarçadas. Deus não quer apenas te levar a lugares altos, Ele quer te levar a lugares certos. E às vezes o caminho certo passa por recusar o que parece bom, para esperar o que é perfeito. Por isso, quando tudo parecer bloqueado, quando as oportunidades se apagarem e as respostas não chegarem, lembre-se, Deus não esqueceu de você. Ele só está te protegendo de algo que você ainda não entende. O silêncio dele é o escudo que impede o mal de se aproximar. E no tempo certo, quando o seu coração estiver pronto, as portas certas se abrirão, leves, naturais e cheias de paz. Porque o que vem de Deus não exige força, só fé. A solidão, como ferramenta de restauração. Há um tipo de solidão que não é castigo, é cura. É o momento em que Deus te retira do barulho do mundo para tratar do que ninguém mais consegue tocar. Quando tudo se cala e as vozes somem, a alma finalmente fica exposta.
E é nesse silêncio que ele começa a trabalhar. A solidão, muitas vezes, é a sala de cirurgia espiritual onde Deus remove o que adoece o coração. Ele te separa não para te punir, mas para te restaurar. Porque há feridas que não cicatrizam sob os aplausos, apenas no segredo. Muitas pessoas temem ficar sozinhas, mas é na solidão que a fé se torna verdadeira. Quando não há ninguém para te sustentar, é ali que você aprende o valor de depender só de Deus. Ele permite o isolamento quando quer te ensinar a escutar novamente. Enquanto o mundo fala demais, ele sussurra, e só quem aceita o silêncio descobre o som da presença divina. Há dores que precisam do recolhimento para se transformarem em sabedoria. Deus usa a ausência para revelar a essência. A solidão é o deserto onde o ego se cala e o espírito floresce. Quando tudo o que você conhecia deixa de funcionar, quando os amigos se afastam, quando a rotina se quebra, você começa a perceber que o que realmente importa não pode ser tirado de você. É ali, quando não há aplausos nem garantias, que o coração se purifica. Deus te separa de pessoas, lugares e planos para que você perceba que nunca dependeu de nada disso para ser completo. Ele quer que você entenda que a presença dele é suficiente. No início, a solidão parece cruel. Você olha ao redor e não vê ninguém. Sente-se invisível, esquecido, deslocado. Mas aos poucos, algo muda. O silêncio começa a ter significado. A ausência de companhia vira espaço para reflexão. O tempo desacelera e o coração, antes ansioso, começa a escutar. É nesse ponto que Deus começa a falar. Ele te faz lembrar de quem você era antes das pressas, antes das feridas, antes de se perder nos ruídos da vida. A solidão é o caminho de volta para si mesmo e para Ele. Há um propósito em cada afastamento. Quando Deus quer te curar, Ele te tira do ambiente que alimentava o que te feria. Às vezes, Ele separa para proteger. Outras vezes, separa para ensinar. Mas sempre há amor na forma como Ele te isola. O afastamento não é rejeição, é preservação. É como uma árvore que precisa ser podada para voltar a dar frutos. A solidão corta, mas prepara. O que parece vazio é, na verdade, espaço sendo aberto para algo novo crescer. Durante esse processo, é natural sentir falta. Falta de pessoas, de planos, de certezas. Mas cada falta te aproxima mais de Deus. Quando você aprende a estar só, sem se sentir sozinho, descobre uma intimidade com Ele que nenhuma multidão pode oferecer. O mundo te ensina a fugir do silêncio, mas Deus te convida a habitá-lo. Ele sabe que só quem se encontra no deserto está pronto para florescer na promessa. A solidão é um espelho. Nela, você vê o que estava escondido pelas distrações. Medos, feridas, culpas, tudo vem à tona, e é isso que torna o processo tão desconfortável. Mas é preciso encarar o espelho antes de enxergar a cura. Deus não quer te expor, quer te libertar. Ele te mostra o que precisa ser restaurado, não para te envergonhar, mas para te transformar. Cada lágrima solitária é uma semente de força. Cada noite em silêncio é um diálogo invisível com o céu. Aqueles que não entendem o valor da solidão tentam preenchê-la com qualquer coisa. Buscam distrações, correm para novas relações, se cercam de ruído. Mas o vazio continua, porque o que falta não é companhia, é conexão com Deus. Só Ele consegue preencher o espaço que deixou dentro de você, o que o mundo não conseguiu curar. O consolo humano alivia, mas o toque divino restaura. É por isso que a solidão é sagrada, é o terreno onde Ele volta a te habitar. Quando a solidão chega, não lute contra ela. Permita que ela cumpra seu propósito. Sente-se diante de Deus e diga: estou aqui, fala comigo. E Ele fala no silêncio, nas memórias, na paz que surge do nada.
Fala na calma que começa a substituir o medo. É nesse momento que você percebe que não está só. Nunca esteve. A presença dele é tão discreta que só o coração quebrantado consegue perceber. A solidão é o intervalo entre o passado que se foi e o futuro que Deus está preparando. É o tempo do cuidado, da reconstrução e do amadurecimento. E quando esse tempo termina, você sai diferente. Sai curado, fortalecido, mais sensível à voz de Deus. Aprende a valorizar o que realmente importa e entende que o verdadeiro amor não te prende, te liberta. Deus usa a solidão como ferramenta, não como sentença. Ele te isola por um tempo para depois te devolver a vida com propósito, com clareza e com uma fé que o mundo não pode abalar. Quando o orgulho impede o retorno, o maior obstáculo entre você e o recomeço raramente é a falta de fé, é o orgulho. Ele se disfarça de força, mas na verdade é medo. Medo de admitir que errou, medo de voltar atrás, medo de parecer fraco. É ele que te convence a continuar em um caminho que já perdeu sentido, apenas para não enfrentar a vergonha de voltar. O orgulho é sutil. Ele se alimenta da razão e mata a sensibilidade espiritual. Enquanto Deus te chama de volta com amor, o orgulho sussurra que é tarde demais, que você não merece, que o tempo passou. E assim, o coração vai se endurecendo, perdendo a capacidade de se render. Mas Deus não desiste de quem se perdeu. Ele conhece o peso das máscaras que você usa para parecer bem. Sabe das batalhas internas que você esconde e do quanto dói fingir que nada te afeta. O orgulho é a muralha que te separa da cura. E Deus não quer te humilhar para derrubá-la. Ele quer te libertar de dentro dela. Ele não espera que você volte perfeito, só sincero, porque o arrependimento verdadeiro não nasce da vergonha, mas do amor. O amor reconhece o erro e, mesmo assim, volta para casa. O orgulho é o último a se render e o primeiro a te afastar. Ele transforma arrependimento em resistência e oração em silêncio. Você quer falar com Deus, mas a voz não sai. Quer pedir ajuda, mas a razão não deixa. É como se uma força invisível te segurasse, te impedindo de admitir o que o coração já sabe. Você precisa dele. Deus espera esse momento com paciência. Ele observa as tentativas, as fugas, as justificativas e continua ali, pronto para quando o peso do orgulho finalmente se tornar insuportável. A verdade é que o orgulho promete proteção, mas oferece prisão. Ele te faz acreditar que ser forte é nunca recuar, quando, na verdade, a verdadeira força está em se ajoelhar. A alma só encontra descanso quando reconhece sua limitação. Deus não rejeita quem erra, rejeita quem finge não precisar dele. O orgulho te convence a esconder as feridas, mas Deus só cura o que é exposto. A rendição não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É o momento em que você para de lutar contra Deus e começa a lutar com Ele ao seu lado. Quantas vezes você já sentiu vontade de voltar, mas algo dentro de você disse, agora não dá mais. Esse é o orgulho tentando te manter longe. Ele transforma arrependimento em culpa e te faz acreditar que o amor de Deus tem prazo de validade. Mas o amor divino não expira. Ele te espera com a mesma ternura do primeiro dia. O orgulho quer que você prove seu valor, mas Deus só quer que você volte. Ele não exige explicações, apenas entrega, porque quem volta quebrado é exatamente quem ele pode reconstruir. O inimigo conhece o poder do arrependimento e, por isso, alimenta o orgulho. Ele sabe que, no momento em que você se ajoelhar, o céu vai se mover. Por isso ele faz de tudo para que você mantenha a pose, para que continue dizendo que está bem. Mas Deus vê além das aparências. Ele enxerga o coração cansado, escondido atrás do sorriso forçado.
O orgulho te faz suportar o que não precisa, insistir no que já acabou e perder tempo com o que não tem vida. Deus, por outro lado, quer te mostrar que não há vergonha em recomeçar, apenas sabedoria. Admitir que precisa de Deus não é fraqueza, é o primeiro passo para a liberdade. A fé não exige perfeição, exige humildade. Deus não está esperando que você chegue a Ele com respostas, mas com perguntas sinceras. Ele não quer uma performance espiritual, quer verdade. E quando essa verdade aparece, mesmo que entre lágrimas, o orgulho se desfaz. É aí que a graça entra, suave, limpa, restauradora. A rendição é o oposto da derrota. É o instante em que você para de tentar vencer sozinho e permite que Deus te carregue. É o momento em que você entende que o orgulho te cansou e que só a humildade te devolve a paz. E não importa quanto tempo tenha passado ou quantos erros você tenha cometido, Deus não se ofende com a tua queda. Ele se comove com o teu retorno. O orgulho te prende ao passado, mas a humildade te reconecta ao futuro que Ele preparou. Quando o coração se abre e o orgulho cai, algo sobrenatural acontece. Você sente a leveza que o peso da culpa escondia, a paz que o esforço nunca trouxe. É como se o céu respirasse junto com você. Deus não quer te ver vencendo na força, quer te ver livre na graça. E essa liberdade começa quando você diz: Senhor, eu preciso de Ti. O orgulho te afasta da cura, mas a rendição te conduz de volta à vida. E é por isso que Deus permite o desconforto, para quebrar o que te impede de voltar. Ele não quer tua vergonha, quer teu coração. E quando você entrega, Ele faz o resto. Te restaura, te levanta e te mostra que o amor que te espera é sempre maior do que o erro que te afastou. A voz que te chama no silêncio. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é cheio da presença de Deus. É o silêncio que vem quando Ele decide parar de disputar tua atenção com o barulho do mundo. O silêncio dele não significa ausência, significa que Ele quer que você sinta, não apenas escute. É nesse espaço entre o som e o pensamento que a voz de Deus se manifesta de forma mais pura. Não como um trovão, mas como um sussurro que toca o coração e muda tudo por dentro. O problema é que a maioria das pessoas teme o silêncio porque ele revela demais. Quando tudo se cala, as verdades que você tenta esconder se tornam audíveis. E é ali, no confronto com o próprio interior, que Deus fala mais claramente. Quando Deus silencia, Ele não está distante, está trabalhando em profundidade. Ele não responde porque a resposta já está sendo construída dentro de você. Enquanto você se desespera por explicações, Ele molda teu coração para que entenda o que palavras jamais poderiam ensinar. O silêncio é o idioma do amadurecimento espiritual. É o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna confiança. Porque confiar em Deus quando Ele fala é fácil. Confiar quando Ele se cala é o verdadeiro teste da fé. Há momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer palavra dura. Você ora, chora, clama e nada muda. É como se o céu estivesse fechado. Mas esse aparente abandono é, na verdade, um convite. Deus te chama para mais perto, para um nível de intimidade onde as palavras já não são necessárias. Ele quer que você aprenda a perceber a presença dele nos detalhes, no nascer do dia, na respiração, no consolo inexplicável que surge do nada. Ele quer te ensinar que o amor dele não depende de respostas, mas de comunhão. O silêncio de Deus tem propósito. Ele usa o tempo do silêncio para te fortalecer, para te limpar das vozes erradas e te ensinar a discernir a voz certa. Porque quando tudo ao redor fala ao mesmo tempo, você se confunde. E quando ele se cala, tudo o que sobra é a voz dele ecoando de dentro. O silêncio de Deus é como uma escola da alma. Nele, você aprende a esperar, a confiar e a descansar. Aprende que fé não é saber o que vai acontecer, mas crer que, aconteça o que for,
Deus está no controle. Às vezes, o silêncio é a forma de Deus te proteger de algo que você ainda não está pronto para ouvir. Ele sabe que há verdades que você só entenderia no tempo certo. Por isso, ele se cala. O silêncio não é negação, é cuidado. É o intervalo entre a tua pergunta e o momento em que o coração estará preparado para receber a resposta. E quando ela chega, tudo faz sentido. Muitos confundem o silêncio de Deus com indiferença, mas é exatamente o contrário. É no silêncio que ele mais observa, mais age, mais transforma. Enquanto você sente ausência, ele está reorganizando tudo nos bastidores. Ele te observa com ternura, como um pai que vê o filho tentando andar sozinho. E quando você tropeça, ele está ali, não para te impedir de cair, mas para te ensinar a se levantar. Porque há aprendizados que só a queda ensina e há consolo que só o silêncio revela. Deus fala de muitas formas, às vezes por meio de pessoas, outras por meio da dor. Mas é no silêncio que ele fala de forma mais íntima, mais pessoal. O silêncio é o altar onde a alma aprende a ouvir o que não pode ser dito em voz alta. O silêncio é o filtro da verdade. Quando você aceita o silêncio de Deus, você deixa de buscar respostas fora e começa a encontrá-las dentro. E é ali, no coração quieto, que a voz dele surge. Não para explicar, mas para acalmar. Essa voz é diferente de tudo o que você já ouviu. Ela não vem para provar nada, vem para trazer paz. Você a reconhece porque no instante em que a sente, o medo se dissolve. Deus não fala para convencer, fala para confirmar. E quando ele fala, mesmo em silêncio, você sabe, a alma sabe. É uma certeza sem palavras, uma paz sem explicação. Se você está vivendo esse silêncio agora, não se desespere. Deus está mais perto do que imagina. Ele está usando o silêncio para te ensinar a diferenciar a sua voz das vozes do mundo. Está te mostrando que você não precisa ouvir para crer, precisa crer para ouvir. A fé verdadeira nasce no silêncio, e é nesse espaço, entre o pedido e a resposta, que o relacionamento com ele se torna real. O silêncio de Deus é o útero da transformação. Tudo o que ele promete começa em silêncio. Foi assim com Abraão, com José, com Davi. Deus falou com todos, mas entre a promessa e o cumprimento houve silêncio. O tempo de moldar o coração para o destino. E o mesmo acontece com você. O silêncio não é o fim, é a preparação. Então, quando tudo se calar e parecer que Deus não está mais te ouvindo, feche os olhos e respire. O que parece silêncio é, na verdade, a voz dele te chamando para mais perto. Ele quer que você perceba que nunca precisou de ruído para sentir sua presença. O som da fé é o silêncio habitado por Deus. O encontro que muda o rumo da jornada. Chega um ponto na vida em que você entende que não é o tempo que muda as pessoas, mas os encontros que elas têm ao longo do caminho. E o encontro mais transformador de todos é aquele em que você finalmente para de correr e Deus te alcança. Não importa o quanto tenha se afastado, o quanto tenha se perdido, o quanto tenha duvidado, há sempre um momento em que o olhar se cruza de novo e tudo muda. É o instante em que a presença dele deixa de ser teoria e passa a ser experiência. O encontro com Deus não é um evento, é um despertar. Ele acontece quando o coração cansado decide parar de fugir e permite que o amor divino o abrace novamente. Esse encontro raramente acontece no auge. Ele costuma surgir no meio da dor, da dúvida, da solidão. Deus escolhe o momento em que você já tentou de tudo e percebe que não há mais para onde ir. É aí que ele aparece, não para te cobrar, mas para te resgatar. A presença dele não chega com barulho, chega com uma paz que desmonta as defesas. Você sente que algo muda por dentro, um alívio, um calor,
Uma certeza silenciosa de que, mesmo sem entender tudo, você está no lugar certo. Esse é o toque de Deus, invisível aos olhos, mas impossível de negar. O encontro com Deus é sempre pessoal. Ninguém pode vivê-lo por você. É como se todo o universo ficasse em pausa para que o Criador falasse diretamente com a criatura. Nesse momento, ele não fala sobre o passado, não relembra culpas, não lista erros. Ele apenas diz, em silêncio, eu ainda te amo e ainda tenho um plano. E essa frase muda tudo. Porque quando você entende que Deus ainda acredita em você, o peso cai. O arrependimento se transforma em recomeço e o medo dá lugar à fé. Muitos esperam encontrar Deus nas igrejas, nas músicas, nos milagres visíveis. Mas os maiores encontros acontecem nos lugares improváveis, na solidão de um quarto, no choro silencioso no carro, na madrugada em que a dor te acorda e o Espírito Santo te visita. Deus não escolhe cenários, Ele escolhe corações quebrantados. Ele habita onde há sinceridade. Quando você o busca com verdade, o lugar se torna sagrado e o momento se torna eterno. O encontro com Deus não muda apenas o rumo da história, muda o rumo da alma. Depois de sentir sua presença, você nunca mais volta a ser o mesmo. A dor ainda existe, mas já não domina. As dúvidas ainda surgem, mas não te paralisam, porque algo dentro de você foi tocado e esse toque é irreversível. Deus não apenas te encontra, Ele te reposiciona. Ele tira o peso do que passou e te mostra o caminho do que virá. É como se a vida ganhasse novo fôlego, uma nova direção, um novo sentido. Há quem pense que esse encontro é algo raro, reservado a poucos, mas na verdade ele está sempre acontecendo. O problema é que muitos estão ocupados demais para percebê-lo. Deus fala em meio à correria, mas o coração distraído não escuta. Ele se revela nas pausas, nas coincidências que não são coincidências, nos detalhes que só o olhar atento percebe. Um reencontro com Deus pode acontecer em uma simples frase, em um olhar, em uma lembrança. Porque Ele não precisa de muito para alcançar o que é dele, só de espaço. E quando esse espaço é aberto, tudo se renova. Você começa a enxergar o passado com compaixão, o presente com esperança e o futuro com fé. O ressentimento dá lugar à gratidão e a culpa ao propósito. O encontro com Deus redefine o que é vitória. Você entende que vencer não é ter tudo, é ter paz. Que estar no centro da vontade dele é o maior sucesso que alguém pode alcançar. Esse encontro é o ponto de virada. É o momento em que o velho eu morre e o novo começa a nascer. A partir dali, você não anda mais por vista, mas por confiança. Deus se torna não apenas uma crença, mas uma companhia. Você passa a sentir sua presença nas pequenas coisas, e isso muda completamente a forma de viver. O que antes te assustava, agora te ensina. O que antes te feriu, agora te fortalece. E o que antes parecia o fim, agora se revela como o início de uma nova jornada. O encontro com Deus não acontece quando você está pronto. Acontece quando você precisa. Ele vem quando a alma grita, quando o coração se entrega, quando a fé, mesmo pequena, ainda insiste em continuar. É nesse instante que o céu se dobra sobre a terra e o amor divino toca o humano. Não há explicação, só transformação. E a partir daí, você entende que nada foi em vão. Cada lágrima, cada queda, cada espera, tudo te trouxe até esse momento. Porque Deus nunca deixou de caminhar ao teu lado, mesmo quando você achava que estava sozinho. O encontro não é o começo da história. É o reencontro de uma aliança que nunca se quebrou de verdade. É o dia em que você olha para o céu e finalmente diz: agora eu entendo, tu sempre estiveste comigo, reconstruindo o caminho com Deus. Passo a passo, reconstruir o caminho com Deus não acontece de um dia para o outro.
É um processo lento, profundo e cheio de pequenas decisões diárias. Depois de entender o chamado, reconhecer os sinais e sentir o toque da presença divina, chega o momento mais desafiador: recomeçar. E esse recomeço não começa do lado de fora, mas dentro. Deus não reconstrói paredes antes de restaurar o alicerce, e o alicerce é o coração. Ele começa te ensinando a andar outra vez, a acreditar, a confiar e a obedecer, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Voltar para o caminho de Deus é como reaprender a andar após uma longa queda. A fé no início ainda treme, a mente questiona, o coração hesita, mas o amor de Deus permanece constante, paciente, guiando cada passo com ternura. Ele não espera perfeição, espera movimento. O erro não te desqualifica, a paralisia sim. Por isso, ele insiste: anda, mesmo devagar, anda. Porque o segredo da restauração não está na velocidade, mas na direção. Cada pequeno ato de fé é um tijolo sendo recolocado. Cada oração sincera é um pedaço de estrada sendo reconstruído. O primeiro passo é o arrependimento verdadeiro, não o da culpa, mas o da mudança. É reconhecer o que te afastou e decidir não voltar ao mesmo lugar. Deus não quer tua vergonha, quer teu aprendizado. Ele não precisa que você se puna, precisa que você cresça. O segundo passo é o perdão. Perdoar os outros, mas principalmente perdoar a si mesmo. Enquanto a culpa te prende ao passado, o perdão te liberta para o futuro. E quando o perdão chega, o peso se vai. A alma respira de novo e a presença de Deus se torna leve, viva, constante. O terceiro passo é o da constância. Muitos voltam a Deus com emoção, mas poucos permanecem com disciplina. O amor verdadeiro não vive só de sentimentos, vive de prática. E Deus te ensina isso nos detalhes: acordar e agradecer, orar mesmo cansado, fazer o bem mesmo quando ninguém vê. Ele quer te ensinar a viver com Ele, não apenas a buscá-lo em tempos de crise. Quando a fé vira hábito, a vida começa a florescer outra vez. O caos que antes te dominava dá lugar à ordem, e as coisas que antes te confundiam passam a fazer sentido. Reconstruir o caminho com Deus é também aceitar os recomeços com humildade. É entender que o passado não precisa definir o futuro. Ele apaga o que te envergonha, mas não para que esqueças, para que lembres sem dor. Cada cicatriz se transforma em testemunho e cada queda em ponto de virada. Ele não desperdiça nada. Até o erro é matéria-prima para o milagre. O que era fracasso se torna força, o que era ferida se torna fé. E pouco a pouco, o que parecia perdido começa a se alinhar. Nesse processo, Deus muda a tua forma de ver a vida. O que antes era urgência, vira espera. O que antes era desespero, vira confiança. E o que antes era rotina, vira propósito. Ele começa a guiar teus passos, e você percebe que as coisas não se encaixam porque agora estão sob o comando certo. A oração volta a ter sentido. A Bíblia volta a falar. A presença dele volta a ser sentida, não como emoção passageira, mas como alicerce permanente. E quando o coração volta a esse lugar, tudo o mais se organiza. Há um momento em que a reconstrução se torna visível. As pessoas ao redor percebem que algo em você mudou. Há mais calma no olhar, mais leveza nas palavras, mais sabedoria nas atitudes. Isso não é acaso, é reflexo. O que acontece dentro começa a transbordar. E o que antes era fraqueza se transforma em testemunho. Porque Deus nunca restaura para deixar as coisas como estavam. Ele sempre reconstrói em uma versão melhor, mais forte, mais firme. A caminhada com Deus não é feita de grandes saltos, mas de passos sinceros, um dia de cada vez, um gesto de fé após o outro. Ele vai te mostrando o caminho à medida que você anda, e quanto mais você obedece, mais claro tudo se torna.
É nesse ritmo que a restauração acontece, na simplicidade de um coração que não busca ser perfeito, mas disponível. Reconstruir o caminho é voltar a sentir prazer na presença dele. É abrir os olhos pela manhã e perceber que a vida, mesmo imperfeita, ainda é prova de graça. É entender que a comunhão não depende do lugar, mas da intenção. E é também compreender que Deus não quer te devolver ao ponto em que você caiu, quer te levar além. Ele não restaura apenas para reparar, mas para renovar. E quando você olha para trás, percebe que tudo valeu a pena. As dores, as pausas, as lágrimas. Porque tudo isso te trouxe de volta para onde sempre foi o teu lugar, no centro da vontade de Deus. A reconstrução é o maior sinal de amor. É Deus dizendo: eu ainda acredito em você e ainda quero caminhar ao teu lado. E é nesse caminhar que a fé se fortalece, que a alma encontra paz e que a vida, enfim, volta a florescer. A volta para casa, onde tudo começa de novo. Chega o momento em que o coração entende: Deus nunca esteve distante. Foi você quem andou depressa demais. A volta para casa não é uma estrada feita de quilômetros, mas de arrependimento e fé. É o instante em que o filho cansado decide parar de lutar contra o amor e simplesmente se render. O retorno é silencioso, íntimo, cheio de lágrimas sinceras e paz inexplicável. É quando você percebe que o lugar de onde tentou fugir era o único onde realmente pertencia. E ao dar esse passo de volta, Deus não te espera de braços cruzados. Ele corre ao seu encontro. Ele não pergunta onde você esteve, apenas celebra porque você decidiu voltar. Voltar para casa é reconhecer que tudo o que você buscava lá fora nunca se comparou ao que ele guardava dentro de você. É reencontrar o sentido perdido, a fé esquecida, o amor que nunca mudou. É sentir o peso cair e o coração respirar de novo. O passado deixa de ser acusação e se torna lição. O futuro deixa de ser medo e se torna promessa. A presença de Deus transforma o lugar do arrependimento em altar. E ali, no reencontro, o coração entende que nenhuma distância é grande demais quando o amor de Deus decide te alcançar. Deus não te recebe com broncas, mas com abraço. Ele não te lembra do erro, te devolve a dignidade. Ele não reabre feridas, ele as cura. O retorno é puro perdão. A vergonha é substituída por graça e o vazio por presença. Você percebe que nunca foi esquecido, apenas guardado. Guardado no tempo certo, guardado pela misericórdia, guardado pelo amor que não muda. Deus não te aceita de volta por pena, mas por propósito. Ele sempre soube que esse dia chegaria e já tinha preparado o caminho. A volta para casa é o momento mais belo da jornada espiritual. É quando você entende que a fé não é sobre não se perder, é sobre sempre ter para onde voltar. Deus não espera perfeição, espera entrega. E quando você finalmente se entrega, Ele faz o impossível. Transforma os destroços em história de redenção. O que antes era dor se torna testemunho. O que antes era fraqueza se transforma em força. Ele não apenas te perdoa, ele te envia de novo, renovado, com um novo olhar e uma nova missão. Esse é o mistério da graça. Deus usa o mesmo caminho da queda como o caminho da volta. Cada erro, cada dor, cada noite escura, tudo se transforma em estrada pavimentada pela misericórdia. E no fim, você percebe que não voltou ao ponto de partida, mas a um novo começo. O retorno não é retrocesso, é renascimento. É a prova viva de que o amor de Deus não falha, não desiste e nunca se cansa. E quando você finalmente volta para casa, percebe que ela sempre esteve aberta. Que o tempo de afastamento nunca foi punição, foi preparação. Que o silêncio não foi ausência, foi cuidado. Que as portas fechadas, as perdas e os vazios foram a forma mais amorosa de Deus te trazer de volta.
Ele nunca quis te perder, só queria te ver livre do que te prendia. Agora, diante dele, você entende que não precisa mais provar nada. Basta existir na presença dele. O coração descansa, a alma se aquieta e a fé se reacende. Deus te recebe com o mesmo amor de sempre, como se você nunca tivesse partido. E nesse abraço, tudo começa de novo. Mas desta vez com maturidade, com paz, com propósito. A volta para casa é o maior milagre que alguém pode viver. É o reencontro entre o Criador e a criatura, entre o amor e a alma. E a partir desse dia, nada mais é igual. Você não precisa mais correr atrás de respostas, porque a presença dele já é a resposta. Você não precisa mais temer o amanhã, porque ele é o amanhã. Tudo o que parecia perdido se transforma em promessa, e o coração, enfim, descansa no lugar de onde nunca deveria ter saído, os braços de Deus. E é aí que a jornada termina. Não no fim, mas no começo de tudo outra vez. Porque quando você volta para casa, Deus não apenas te recebe. Ele te renova, te restitui e te faz viver o que sempre foi o plano original. Caminhar ao lado dele, em paz, em amor, em eternidade.